podcast Cinema Aventura. E aí, pessoal, começando mais um podcast Cinema Aventura e retornando ao segmento comentando a franquia. Hoje vamos falar de uma das raras franquias de guerra do cinema. Vamos falar de Atrás das Linhas Inimigas, que iniciou-se em 2001 com a direção de John Moore, com uma dupla inusitada no seu elenco, Gene Hackman e Owen Wilson. E para você que não sabe, esse longa gerou 3 continuações. Mas será que essa franquia vale a pena? E antes de continuarmos, aqueles recadinhos básicos: se você não for inscrito, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like aí no começo do vídeo, senão você esquece. Antes de falarmos do primeiro filme, vale entender como essa história começou. No final da década de 90, Hollywood vivia um momento curioso. Os filmes de guerra estavam voltando com força. Depois do enorme sucesso de O Resgate do Soldado Ryan, os estúdios perceberam que existia um espaço para produções militares mais modernas, misturando ação, tecnologia e conflitos mais recentes. Foi nesse contexto que a 20th Century Fox resolveu produzir um filme inspirado, ainda que de maneira bastante livre, no caso real do piloto americano Scott O'Grady, abatido durante a Guerra da Bósnia em 1995. Scott sobreviveu escondido por 6 dias em um território inimigo até ser resgatado por fuzileiros navais americanos. Mas atenção, inspirado significa baseado fielmente, né? Na verdade, o próprio Scott ficou bastante incomodado com o resultado e chegou a processar a Fox, alegando que o filme usava sua imagem sem autorização e retratava um protagonista muito diferente da sua conduta real. O caso acabou sendo resolvido fora dos tribunais. John Moore tinha uma característica interessante: ele era completamente obcecado por aviação e conflitos militares. Cresceu na Irlanda durante um período de violência política, trabalhou como cinegrafista em regiões de guerra e estudou profundamente os conflitos da antiga Iugoslávia. Isso acabou influenciando bastante a maneira como ele dirigiu o filme. Em entrevistas na época, Moore dizia que queria um visual quase documental em várias cenas. As gravações aconteceram principalmente na Eslováquia. As cenas nas montanhas realmente foram feitas durante o inverno. Isso deixou um visual fantástico. Isso é uma qualidade do filme. Mas trouxe um problema enorme. John Moore insistiu em filmar com neve real. Resultado? Claro, a equipe tinha pouco mais de 7 horas de luz para gravar por dia. Outro detalhe interessante é a enorme colaboração das Forças Armadas Americanas. A Marinha dos Estados Unidos autorizou filmagens a bordo do porta-aviões USS Carl Wilson. Além disso, consultores militares acompanharam praticamente toda a produção para aumentar a autenticidade das operações navais. Algumas mudanças de roteiro também foram feitas a pedido do Departamento de Defesa, em troca de apoio logístico. Existe ainda uma curiosidade bastante famosa: durante a gravação da cena em que um tanque atravessa uma parede, John Moore quase morreu. Ele estava operando a câmera quando um dublê precisou puxá-lo para trás no último segundo. Se você reparar bem na cena, a câmera balança justamente porque ele foi literalmente arrancado da frente do tanque. A tomada acabou entrando no filme. Na montagem, o John Moore apostou em cortes extremamente rápidos. Na época esse estilo era uma novidade, hoje a gente se acostumou e até ficou um pouco cansado desse tipo de montagem, né? Mas em 2001 aquele ritmo acelerado chamava bastante atenção. A trilha sonora ficou por conta do Don Davis, também conhecido por Matrix. Originalmente o lançamento acontecia em janeiro de 2002, mas os atentados de 11 de setembro mudaram completamente o calendário de Hollywood. A Fox decidiu antecipar a estreia para novembro de 2001, acreditando que o público estaria mais interessado em filmes de temática militar naquele momento. O estúdio negou oficialmente que a mudança fosse apenas por patriotismo, mas reconheceu que o contexto internacional influenciava a recepção do público. Então, resumo da história: a trama se passa durante a Guerra da Bósnia, poucos anos após o fim do conflito mais intenso da região dos Balcãs. O tenente da Marinha norte-americana Chris Burnett, que é vivido pelo Owen Wilson, é um oficial competente, mas desmotivado pela rotina de missões de reconhecimento e tal. Para ele, a carreira militar havia se tornado burocrática e distante da ação que ele imaginava viver, que é bem comum desses filmes. Seu comandante é o experiente almirante Leslie, vivido por Gene Hackman, um veterano respeitado que tenta convencer Burnett a permanecer na marinha, acreditando que o jovem oficial ainda possui muito potencial. Aí, durante uma missão de reconhecimento, Burnett e seu piloto tenente, o tenente Stackhouse,
fotografam uma área considerada fora dos limites da missão. As imagens registram que parece ser uma vala comum, evidência de crimes de guerra que estavam sendo escondidos por forças paramilitares sérvias. Ao perceber que foram descobertos, um sistema de defesa antiaérea dispara um míssil contra o caça americano. A aeronave é destruída, obrigando os dois militares a se ejetarem sobre o território inimigo. Mas os dois logo são localizados por soldados liderados pelo comandante sérvio Sacha, um implacável líder paramilitar encarregado de eliminar qualquer testemunha dos crimes registrados nas fotografias. O Stackhouse sacrifica a própria vida para permitir que o Burnett escape. Aí, depois disso, o filme transforma-se numa intensa corrida pela sobrevivência. Enquanto o Burnett atravessa montanhas cobertas de neve, campos minados, florestas e aldeias destruídas pela guerra, Heigart, que é o Gene Hackman, trava uma batalha política dentro da OTAN. Os acordos de cessar-fogo impedem uma operação militar de resgate em larga escala. E os superiores acreditam que a vida de um único piloto não justifica o risco de romper os tratados internacionais. Então, o Heigart desafia ordens diretas e mobiliza discretamente recursos para localizar o Burnett. Então, durante a sua fuga, o Burnett testemunha a devastação deixada pela guerra, e é isso que se trata o filme, com muita perseguição. O filme segue várias cenas de ação, e com o Burnett tentando sobreviver no território inimigo. O que funciona? Olha, surpreendentemente o Owen Wilson funciona. Normalmente ele é atrelado a filmes de comédia, mas dessa vez ele faz uma atuação um pouco mais inesperada, vamos dizer assim, da sua carreira. Então não é um herói invencível, você sente uma certa vulnerabilidade. Isso aproxima muito do espectador. O Gene Hackman eleva o filme, né? Gene Hackman representa o típico comandante veterano que coloca seus homens acima da burocracia, né? Coisa que ele já fez parecido anteriormente. Assim, é um baita do ator, um dos maiores atores do cinema. Então, cresce demais o longa com ele. Tem um suspense constante. O filme realmente, o ritmo dele é muito bom. Muita coisa acontecendo. Tem uma excelente fotografia. As cenas de ação são bem dirigidas, o John Moore demonstra uma enorme habilidade nas sequências de ação, como eu disse, ele tem uma questão pessoal para resolver com isso aí. Bom, e o cenário histórico, né? Embora seja uma ficção ou uma coisa baseada em alguma coisa que aconteceu, ainda assim é bacana você ver casos inspirados no conflito da antiga Iugoslávia. Então acrescenta algum tom dramático aí. Que não funciona muito bem. As liberdades muito históricas, né? Apesar de inspiração em fatos reais, diversos especialistas apontam que o filme simplifica muita coisa, né? O próprio biografado não gostou do resultado, né? Apesar de eu falar que ele tem um contexto bacana de Guerra de Iugoslávia que deixa um pouco diferente, né? Em relação a outras produções da época, ainda assim é bem raso. E o Burnett, assim, apesar de eu falar da vulnerabilidade dele, ele sobrevive a questões assim que exigem bastante suspensão de descrença. E o desenvolvimento bem limitado dos coadjuvantes, assim, não tem aquele outro personagem muito bacana para você acompanhar, é tudo meio raso, assim, né? E a questão da montagem, o Moore utiliza diversos cortes rápidos, câmeras lentas e mudanças bruscas de velocidade. Como eu disse antes, era novidade naquela época, principalmente influenciado por filmes produzidos pelo Jerry Bruckheimer, tipo Armagedon, Inimigo do Estado, né, que tem o Tony Scott. Esse tipo de montagem era muito videoclípica, né? O John Moore até tenta copiar o Tony Scott, mas infelizmente ele não é o Tony Scott que a gente já fez programa sobre ele. Então, tem muitas coisas um pouco excessivas nesse caso aí. Mas vale a pena? Olha, honestamente, é um filme para passar o tempo, é um filme para você ver algumas cenas de ação bem construídas. É um cinema ainda de uma época que você explodia as coisas de verdade, né? Voltou um pouquinho recentemente, mas nessa época era bem efervescente esse tipo de ação. Então, nesse caso, se você quiser voltar a uma ação às antigas, talvez não seja o melhor exemplo, mas ainda assim é um bom exemplo. E Gene Hackman sempre vale a pena ver também. Então, tivemos uma continuação. Atrás das Linhas Inimigas 2, O Eixo do Mal, de 2006. Depois do relativo sucesso de Atrás das Linhas Inimigas, lançado em 2001, muitos imaginavam que a Fox investiria em uma continuação para os cinemas. No entanto, o mercado de home video vivia um dos seus melhores momentos. Produções de ação com orçamentos modestos encontravam, na verdade, um público fiel nas locadoras e mais tarde nas vendas em DVD. Foi nesse cenário que nasceu Atrás das Linhas Inimigas 2, lançado diretamente para vídeo. Embora carregue o mesmo título da franquia, o filme não possui ligação narrativa
com os acontecimentos do primeiro longa. Não há o retorno do Owen Wilson, do Gene Hackman. A única conexão é a ideia central. Soldados isolados em território inimigo tentando cumprir uma missão. Com isso, a sequência passou a ser produzida pela Fox Home Entertainment, focado em ação militar direta, efeitos visuais mais modestos, entre aspas, e histórias independentes. Os roteiristas procuraram explorar um tema bastante atual em meados dos anos 2000, a ameaça nuclear da Coreia do Norte. E nessa época todo mundo falava que a Coreia do Norte ia ser a grande inimiga dos Estados Unidos. E aí, aproveitando esse clima de tensão geopolítica, o filme constrói sua narrativa em torno de uma missão secreta para impedir um ataque antes que ele aconteça. A direção ficou a cargo de James Dodson, que até então possui uma experiência principalmente na televisão. Seu trabalho foi construir um longa bastante objetivo. Em vez de longas perseguições e do suspense do primeiro filme, o Dodson aposta em confrontos constantes, tiroteios, explosão, praticamente do começo ao fim. Então não tem muita conversa, o filme vai direto ao assunto. Com um orçamento muito inferior ao original, as filmagens ocorreram principalmente na Romênia. O país já era bastante utilizado em produções americanas graças aos custos reduzidos e a variedade de locações que podiam representar diferentes regiões do mundo. Ao contrário do primeiro filme, que utilizava efeitos práticos em larga escala, a sequência depende muito de efeitos digitais. Então, muita coisa de CGI, explosão, disparo de mísseis, né? Embora aceitáveis no lançamento em 2006 para DVD, esses efeitos hoje realmente e claramente têm suas limitações e eles escancaram na TV, principalmente nas nossas TVs hoje, muito maiores do que eram em 2006. O elenco... O protagonista é o Nicholas Gonzalez, que faz o Bob James, o Tenente Bob James. O Neil Peterson é vivido pelo Matt Bushell. O Ben Cross, que era muito famoso nos anos 80. O Keith David, aliás, o Keith David é o rosto mais conhecido do elenco, conhecido por Enigma do Outro Mundo, Platoon, Eles Vivem. Ele empresta autoridade ao comandante da missão. O Bruce McGill faz o general, outro veterano de Hollywood, embora apareça pouco, né? E o resumo da história, a trama acompanha um grupo de SEALs enviado para reconhecimento próximo à zona desmilitarizada entre as Coreias, né? Durante a missão, os militares descobrem que um grupo extremista prepara um lançamento de um míssil equipado com ogiva nuclear. Sem tempo para esperar a autorização política, a equipe recebe ordens para eliminar a ameaça imediatamente. No entanto, tudo sai errado, os soldados são descobertos antes do previsto e acabam presos atrás das linhas inimigas, né? Para justificar o título, separados do restante das forças americanas, precisam atravessar território hostil, enquanto tentam impedir que o plano nuclear seja colocado em prática. Ao longo da missão, enfrentam tropas norte-coreanas, armadilhas, emboscadas e essas coisas todas que você vê em filmes de ação. O que funciona? O que funciona nesse filme é que ele tem um ritmo muito bom. Ele não para, ele vai tendo ação, atrás de ação, ele não tem muita conversa, como eu disse anteriormente. Então isso aí é um lado bom do filme. O Keith David e o Bruce McGill também elevam o nível das cenas que aparecem. Então, são rostinhos famosos que a gente simpatiza. Então, para quem gosta desse tipo de filme assim, mais barato e mais rápido, funciona. Mas assim, o roteiro é bem previsível. Os personagens não têm profundidade nenhuma, fazendo que o espectador dificilmente crie um vínculo emocional. Por isso que eu falei, o Keith David e o Bruce McGill, a gente torce porque a gente conhece os rostos deles, mas o restante da equipe, você quer que exploda, né? Pelo menos uma explosão digna de um bom filme, né? E os antagonistas acabam retratados de maneira extremamente caricata, isso aí já é bem previsível também. Então, assim, tem aquele gostinho de previsibilidade muito grande. Então, aqui tudo gira em torno da ação. De forma geral, a percepção foi de que o longa se aproximava mais de um episódio estendido de uma série militar do que uma verdadeira continuação cinematográfica. Se o segundo filme levou a franquia para uma península coreana, nós vemos em Atrás das Linhas Inimigas 3, Colômbia, de 2009, explorar outro continente, nosso caso aqui, a América, e mais especificamente a América do Sul,
Muda completamente o cenário do conflito, dessa vez a ação abandona os confrontos envolvendo armas nucleares e mergulha em um dos conflitos internos mais longos e complexos da nossa América, a Guerra Civil Colombiana. Assim como seu antecessor, o filme foi lançado diretamente para vídeo, né, no DVD, mantendo apenas o nome da franquia e a ideia de soldados presos em território hostil. Então, se fosse nesse caso, eles iam falar que Falcão Negro em Perigo faz parte da franquia, né? O sucesso de vendas do Atrás das Linhas Inimigas 2 confirmou para a Fox que ainda havia mercado para esse tipo de filme e para essa franquia. Então, a segunda parte dos anos 2000, a Colômbia aparecia frequentemente nas manchetes internacionais devido a confrontos entre o governo colombiano, grupos paramilitares e principalmente a FARC, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, organização de guerrilha criada na década de 1960, que se envolvia em conflitos armados, sequestro, narcotráfico, um monte de coisa. A ideia dos roteiristas era aproveitar esse contexto geopolítico para construir um thriller militar envolvendo uma conspiração capaz de colocar em risco, essa coisa toda, né? E essa proposta torna a narrativa um pouco mais ambiciosa, ainda que nem sempre consiga desenvolver bem os seus temas, porque ele quer mexer com negociação de paz, corrupção, manipulação política, interesses econômicos, atuação de guerrilha, operação secreta dos Estados Unidos. A direção ficou com Tim Matheson, embora conhecido principalmente como ator, né, especialmente pelo clássico O Clube dos Cafajestes, Matheson já possuía experiência dirigindo episódios de várias séries de TV. Seu trabalho procura equilibrar cenas de combate com momentos de investigação e suspense. O ritmo continua acelerado, mas há um pouco mais de espaço para desenvolver a missão e seus personagens. O filme foi filmado. As filmagens aconteceram em Porto Rico, que serviu para representar diversas regiões da Colômbia. O elenco agora tem o comandante Scott Boitano, que é vivido pelo John Manganiello. O Manganiello, vocês devem conhecer ele como de séries como True Blood, ou até ele foi o Flash Thompson no primeiro filme do Homem-Aranha e tentou emplacar o Exterminador em Batman vs Superman na cena pós-crédito. Então, ele lidera o seu personagem lidera uma equipe de outros do elenco, Ken Anderson, da WWE, o Shannon Ho, Yacey Arias e o Keith David novamente, retornando à franquia, e dessa vez é o único personagem que retorna. E o resumo da história: a história começa quando uma equipe dos SEALs é enviada para Colômbia para uma missão aparentemente simples de vigilância. Aí vocês já viram, dá tudo errado, eles ficam abandonados lá, sem qualquer apoio, são considerados responsáveis pelo massacre. No entanto, antes que eles possam apenas registrar a reunião, um ataque inesperado mata diversos participantes. Imediatamente, soldados americanos passam a ser responsabilizados pelo atentado. Enquanto tentam sobreviver na selva colombiana, eles descobrem que o atentado fazia parte de uma conspiração muito maior. Grupos interessados em impedir um acordo de paz pretendem prolongar o conflito para manter seus próprios interesses políticos. Ao longo da fuga, a equipe enfrenta guerrilheiros, mercenários e tropas armadas, enquanto tenta reunir provas que revelam os verdadeiros responsáveis. Depois de diversos conflitos, os militares conseguem expor a conspiração, impedindo que uma guerra ainda maior seja desencadeada. Embora sofram perdas durante a missão, conseguem retornar e, é claro, tudo acaba bem. O que funciona? Entre os 4 filmes da franquia, esse talvez seja aquele que apresenta o roteiro mais elaborado depois do original. Não que seja um grande roteiro, né? A inclusão de uma conspiração política oferece uma motivação mais interessante do que simplesmente destruir um alvo militar. Então o filme tenta mexer com isso. O Joey Manganiello demonstra bastante carisma como protagonista, surpreendentemente. Outro aspecto positivo é o uso da selva como elemento narrativo, e o ambiente contribui para aumentar a sensação de isolamento, né? O que não funciona? Bem, apesar dessa construção de trama política, o desenvolvimento acaba sendo bem superficial, bem ao estilo de filme dos anos 80. Os personagens secundários recebem pouco tempo de tela também. Alguns diálogos são
muito expositivo, o filme é bem expositivo. Assim, a representação do conflito também é qualquer coisa, porque simplifica muito uma realidade extremamente complexa, né? Para uma narração de ação convencional, que aí é aquele negócio, uma ação para DVD, né? Assim como aconteceu no segundo filme, o orçamento reduzido, assim, acaba estragando um pouco as experiências de batalha, né? Então, no fim das contas, Atrás das Linhas Inimigas 3 acaba sendo talvez o mais subestimado das continuações, mesmo preso a limitações de uma produção para o mercado doméstico, oferece pelo menos um entretenimento para quem gosta desse tipo de filme aí. E não satisfeitos, eles voltam em 2014 com SEAL Team 8, Atrás das Linhas Inimigas. E aí chegamos ao quarto capítulo, mas diferente das produções anteriores, esse filme deixava claro que a marca havia se transformado completamente. Olha só a preocupação deles, né? O suspense de sobrevivência do longo estrelado pelo Owen Wilson e do Gene Hackman havia dado lugar a um modelo consolidado de filmes militares de baixo orçamento. Então, o filme reforça essa mudança do jogo do título. Talvez pela primeira vez o destaque não seja apenas a ideia de estar atrás de linhas inimigas, mas sim a equipe de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos estava envolvida em algum conflito, e era um reflexo enorme do interesse do público por histórias envolvendo SEALs, impulsionado por sucessos como A Hora Mais Escura, né, de 2012, e o Lone Survival, de 2013. E nessa época também estava tendo muito documentário sobre militares contemporâneos. Embora mantenha oficialmente o nome da franquia, o quarto filme praticamente funciona como uma produção independente. Então, só que é curioso pensar nesse filme, porque o cenário que estava tendo em 2014 era basicamente que os filmes para DVD, especialmente para DVD, estavam desaparecendo do jeito que era antigamente. Então, 2000 também tinha muito essa caça do Osama Bin Laden, toda essa coisa, né, que acabou em 2011. Então, existia resquícios ainda desse tipo de interesse? Sim, mas já tinham passado muito mais do que antes. E agora se passa na África. A direção ficou a cargo de Roel René, que é um holandês conhecido por sua habilidade de extrair o máximo de produções de baixo orçamento. Na época, o René havia dirigido diversos filmes de ação em vídeo, como, olha só, Scorpion Rei 3, 12 Rounds 2 e Death Race 2. Então veja a experiência desse rapaz para esse tipo de filme. O filme foi produzido pela 20th Century, pela WWE Studios, que naquele momento investia fortemente em produções de ação de baixo orçamento e médio. Embora a WWE não utilizasse lutadores como protagonistas, mas dessa vez sua participação ajudou muito a financiar a parte do projeto. As filmagens ocorreram principalmente na África do Sul. E antes da gente entrar na trama, o elenco tem o Tom Sizemore, veterano de guerra aí, de Resgate do Soldado Ryan, Fogo Contra Fogo, nascido em 4 de julho. Tá aí retornando às guerras, com participação devidamente pequena, mas é uma presença para dar credibilidade aí à produção, mas nesse momento eu já não sei como é que tá a carreira dele. Lex Chapnell, né, como o Tenente Casey, e Keith David não volta nesse filme aqui. Então o filme segue quando os serviços de inteligência identificam a movimentação de materiais utilizados na construção de armas nucleares. Novamente aqui a trama das armas nucleares. Informações indicam que um grupo terrorista pretende adquirir esse material para fabricar uma bomba de grande poder destrutivo. Uma equipe dos SEALs é enviada ao continente africano para localizar e eliminar a ameaça antes que o plano seja executado. A missão rapidamente foge do controle e aí acontece aquele negócio, eles ficam presos. E, além dos terroristas, precisam enfrentar mercenários e paramilitares locais. O que funciona? Ó, o Roel tem uma certa habilidade com cenas de ação, mas em cenas de ação de filmes Zs, quase, né? Aqui ele vai de novo. Novamente o orçamento atrapalha muito grandes tomadas. O filme também não é muito inventivo em questão de ação, então fica muito câmera, aquela montagem plano contra plano. Então fica um pouco chato. Por vezes ele tenta melhorar um pouquinho, mas fica naquela coisa. O roteiro talvez seja o mais genérico de todos. Os personagens não são desenvolvidos também. Assim, chegar na parte 4 de uma franquia dessa, esperar desenvolvimento de personagens é bem complicado. Só que o problema, assim,
é que mesmo filmes completamente descartáveis, eles ainda tentam colocar uma certa simpatia nos protagonistas, um certo carisma. Você assiste uns filmes e você tem o carisma do ator ali. Então, muitas vezes não dá certo. E é o caso aqui desse terrível filme número 4. Né? Então, já desapareceu o conceito inicial da franquia, já foi pro pau. Aqui, realmente é o fundo do poço. E, enfim. Para você que acordou hoje e não sabia que tinha 4 filmes da franquia Atrás das Linhas Inimigas, tá aí para você esse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like aí. Para mais Cinema Aventura, o Cinema Aventura vai estar tirando um período aí de folga. O podcast mesmo, comentando, vai voltar aí na segunda semana de setembro com o Nicolas Cage no cardápio do Cinema Aventura. Então, espero vocês até lá. Um abraço e até mais.